Olá, seguidores. Vamos aqui para um vídeo de atualização de PATL11, o Fundo de Logística da Pátria, aqui o original deles, né? E que no caso o fundo vive a sua lua de mel com o mercado, né? Acredito que desde que eu acompanho o fundo, esse aqui seja o melhor momento de PATL11. Que é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Primeiro ponto que eu preciso deixar bastante claro aqui é que em vídeos passados eu vinha passando um viés bem mais negativo aqui sobre PATL11, né? Na qual estava esperando uma possível queda de rendimento depois dos contratos atípicos. Algo que felizmente acabou não se confirmando. Acredito que essa aqui foi a primeira vez que eu vejo contrato atípico se encerrando em que a renda não estava inflada e aconteceu uma queda subsequente. Que no caso eles estão conseguindo trocar de inquilino mantendo o aluguel, né? Então, esse aqui é um dos grandes problemas do contrato atípico, você ter uma vacância reprimida quando o inquilino quer sair, mas ele está sendo forçado a ficar, o que inclusive foi o caso aqui de PATL11, claramente a ECB já que se não fosse pelo contrato atípico já queria sair. Então, isso aqui é um ponto chato, né? Você pode ter um inquilino sendo forçado a ficar, nunca é bom, sabe? Apesar da força aqui, da garantia que você vai ter o contrato recebendo, isso aqui pode acabar mascarando alguns pontos negativos. Mas, enfim, conseguindo manter o aluguel, né? Bem positivo. Inclusive, eu estava estudando aqui, acredito que isso aqui pode ter a ver com alguma negociação feita no passado. Porque se a gente observar o histórico de rendimento do fundo, está aqui mais ou menos no mesmo patamar já há uns 3 anos, né? O que não é muito comum quando a gente lida com contrato atípico, onde a gente tem o aluguel sendo forçado para cima pelo IPCA ou pelo IGPM. Então, aqui o índice sendo forçado para cima é de esperar um aumento do rendimento, algo que não aconteceu em PATL11. Mas, enfim, isso daqui é passado. Agora vamos aqui para as notícias positivas que a gente teve no fundo. Então, aqui no último relatório, eles comentam sobre aqui o fato já passado, né, da Nissan ocupando aqui quase 25 mil metros quadrados pelo mesmo aluguel, que também teve um fator bem positivo que foi a Shopee, assumindo aqui 9 mil metros quadrados aqui em Jundiaí 2, aqui no mês de agosto. Então, aqui um ponto que eu marquei para fazer com vocês é calcular o impacto disso daqui sobre o aluguel do fundo. Então, vou tentar pegar aqui mais ou menos o preço do metro quadrado ali na região. Vou pegar um preço aqui, um preço de aluguel bem conservador, tá? Pegar aqui uns R$ 25 por metro quadrado. Se errar, pelo menos eu prefiro errar para baixo, tá? Então aqui a gente está, né, com 9.177 metros quadrados, os R$ 25 mil o metro quadrado, aqui é o aluguel de R$ 229 mil. É, pegando aqui a quantidade de cotas do fundo, dividido isso daqui por quase 5 milhões de cotas, né, daqui é um acréscimo de até 4,5 centavos no rendimento, né? É um pouco, mas você vai juntando um pouquinho ali, outro aqui, acaba que depois dá um valor legal. Então aqui, esse daqui seria o acréscimo com o aluguel da Shopee, tá? Então aqui, aluguel, aqui acréscimo da renda. Vou fazer aqui uma conta de quanto que a gente pode ter de aumento do rendimento do fundo aqui nos próximos meses, após o término aqui das carências. Então, aqui 4,5 centavos apenas com a Shopee. E também tivemos locação de. Cadê? Comentou aqui. Ribeirão das Neves teve alocação. Ainda não teve alocação, né? Está aqui na fase de minuta contratual. Então já fecharam o acordo, estão aqui na parte de formalizar o contrato para praticamente eliminar a vacância aqui desse imóvel. Então, vamos ver aqui quanto de a BL que vai ser locada aqui com esse contrato. Então, aqui a gente tem uma vacância de 15,4% de 26.214.
26.614 vezes 0,154, tem 4.098 metros quadrados vagos aqui em Ribeirão das Neves. Vamos retirar aqui os 437 metros quadrados de laje, que ninguém mais quer laje. Então aqui teria 3.661 metros quadrados de área locável aqui nesse imóvel, deve ser feita essa locação. Um detalhe que se trata-se de um imóvel refrigerado, então o aluguel é bem mais elevado, tá? Bem mais elevado mesmo. Não vou saber aqui, não vou ter esses dados aqui para de vacância, preço metro quadrado aqui para galpões refrigerados em Minas Gerais. Então vou pegar um valor aqui que eu já vi em outros imóveis, que seria por volta de R$ 50 um metro quadrado. Então aqui vezes 50, nós falamos aqui de R$ 183.000 a mais aqui no rendimento. Então, pegando aqui para a quantidade de cotas, está falando aqui de 3,6 centavos. Então, aqui Ribeirão das Neves, a gente teria cerca de 3,6 centavos. Então, aqui esse seria vou colar aqui o total de aumento do rendimento aqui que a gente pode ter com essas locações que estão engatilhadas. Então, a gente poderia ter aqui um aumento no rendimento de até 8,1 centavos, segundo as minhas contas. Isso apenas com aluguel, ainda teria a questão da diminuição de custo de vacância. Vamos ver se o DRE nos dá alguma pista desse valor. Que seria essa despesa imobiliária. Aqui está em R$ 100.000, ah, seria 2 centavos. Então aqui colocar custo que seria condomínio e IPTU. Aqui vou colocar uma diminuição pela metade, também se tentar ser conservador, colocar aqui mais 1 centavo. Então aqui a gente teria 9 centavos de aumento no resultado. Então aqui atualmente o fundo já é mais ou menos isso mesmo, 57 centavos, próximo a 60 centavos. Então, considerando aqui a manutenção desse aluguel aqui do imóvel lá no Rio de Janeiro, a gente poderia estar falando de 57 centavos, mais 9 centavos de até um aumento aqui do rendimento do resultado recorrente para 66 centavos. O que na cotação atual, pelo menos no momento que estou gravando, deve demorar um pouco para eu soltar esse vídeo na área gratuita, mas enfim, daria aqui por volta de 1,13% ao mês resultado recorrente. Um bom valor, né? Com certeza, um excelente valor para um fundo de tijolo. Ah, ok, então essas aqui seriam as boas notícias. Em relação às notícias, aos pontos de preocupação. Aqui segue a tensão aqui com a BRF, né? Ocupa 33% do PL do fundo e que o contrato se encerra em 2027. É com a certeza que se trata desse daqui. Então, é um contrato que é atípico também se encerrando. Aqui a gente não sabe se vai ter vai terminar bem, igual a gente teve lá no caso da SEB. Pode ser que não, né? Além disso, temos muitos contratos aqui se encerrando no ano de 2026. Aqui está incluso, acho que 13% que da SEB, mas ainda assim, ainda faltaria 29% de outros contratos encerrando no ano que vem, que não sei, tá? Sabe-se lá o que pode acontecer quando terminar esses contratos. Mas enfim, além disso, a gente tem ainda a possibilidade de lucro com uma possível incorporação por HGLG. Não sabemos quando isso vai acontecer, nem sabemos se eles vão pagar o fundo AVP, né? Aqui o fundo negociado a R$ 3.200 o metro quadrado. Enfim, eu não sei especificar aqui qual que seria o valor aqui para esses imóveis, ainda mais que tem os casos complexos, né? Como um galpão refrigerado que tem um valor por metro quadrado muito mais elevado. Não conseguiria fazer esse tipo de estimativa. Mas existe a possibilidade da incorporação não ser valor patrimonial, mas ser, por exemplo, 80% do VP. Ainda assim, daria um bom lucro, tá?
que até no meu grupo de membros, clube de membros, eu até fiz essa conta da possibilidade de lucro via incorporação. Então, acho que concluindo seria isso. É um fundo que eu não gosto muito, sabe? Acho ele frágil, é concentrado, né? Concentrado por imóvel, concentrado por inquilino. É o tipo de coisa, situação que não me agrada muito. Mas existe possibilidade de incorporação por HGLG, né? Que resolveria essa questão. Mas, enfim, reconheço que o bom momento é a possibilidade de se ganhar um dinheiro, uns trocados aqui com o PATL11. Então é isso, galera. Peça like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.